Olá e seja muito bem-vindo ao Workshop Dev 10K. Eu sou o Túlio Faria, o criador aqui do Dev Pleno, e durante esse evento eu vou te mostrar como que você, programador, pode trilhar um caminho para faturar mais de 10 mil reais por mês, trabalhando de casa e independente da sua experiência atual. E a partir daí você vai ser considerado também um programador Dev 10K. E provavelmente ouvindo isso você deve achar que é algum tipo de esquema ou algum papo furado, que provavelmente você deve ter visto vagas que não pagam isso na região que você mora, e que provavelmente exigem muito dos programadores. E pra ser sincero, se eu ouvisse isso também alguns anos atrás, eu também não acreditaria. Mas fica comigo que eu vou te mostrar como que é possível, e como que eu saí de um salário numa média de 2 mil reais, praticamente me matando de trabalhar, cheio de estresse, cheio de problemas de saúde, chegando na melhor fase da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, trabalhando no conforto da minha casa, tendo tempo pra cuidar da minha saúde física e mental, e tendo uma situação financeira bastante confortável para viver bem e para realizar os meus sonhos. E provavelmente você deve estar se perguntando, por que isso acontece? Porque alguns programadores conseguem dar essa virada no jogo, e outros continuam sofrendo e suando, simplesmente para se sustentar. A grande verdade é que a maioria dos programadores não estão no jogo de verdade, e muitos deles nem sabem que a nossa carreira é como um jogo, e que precisa de estratégia. Eles jogam simplesmente o jogo de serem tecnocratas, que é aquele programador que está preocupado somente com a tecnologia. E eu mesmo já fiz isso no passado, confesso. Além disso, tem outros pontos que estão te impedindo de chegar e ultrapassar a barreira dos 10 mil reais de faturamento por mês. Muitos programadores não encaram a carreira com estratégia e não entendem os conceitos necessários para gerar valor no seu trabalho atual ou até mesmo naquela vaga futura. Acredito que por muitas vezes tem que estudar tudo e qualquer coisa nova que surgir no mercado. Ficam pulando de tecnologia em tecnologia, sempre achando que a tecnologia que ele sabe hoje não vai pagar tão bem no futuro, ou que uma outra linguagem, uma outra tecnologia, uma outra estratégia é o grande pulo do gato da vez. Sempre, mas sempre se acham despreparados. Faltam suas carreiras em metas e objetivos que são difíceis de alcançar. Você já viu alguém falando assim, quando eu ficar melhor em JavaScript eu vou aplicar para aquela vaga? Sim, essa é uma meta e um objetivo vazio. E os dois últimos grandes erros aqui, por muitas vezes procuram as vagas em locais errados ou da forma errada, ou ainda nem aplicam para as vagas. E provavelmente você deve ter se identificado com um ou mais desses fatores que eu acabei de citar. E sim, isso pode estar influenciando você não ter passado ainda da barreira dos 10 mil reais de faturamento mensal. E é bastante interessante que quando você não é influenciado por esses itens, você consegue alcançar resultados incríveis. Olha só o exemplo do nosso aluno Guilherme. Eu vim da área de segurança do trabalho e meio ambiente. Isso é muito legal porque é uma área que eu estudei, que eu me formei, fiz engenharia e me especializei na área. E aí, em função de algumas mudanças de regra na legislação trabalhista, eu acabei perdendo meu emprego e não consegui a recolocação. E aos 37 anos, um dia de bobeira, scrollando o Facebook, eu vi uma propaganda do Túlio, né, no Dev Pleno, falando do curso dele, do Full Stack Master, e anunciando um hands-on, né, um Full Stack Lab, onde eu fiz esse hands-on, foram 3 dias, e aí eu me apaixonei pela linguagem, né, não tinha contato nenhum com programação antes, e foi onde eu comecei a estudar por conta ainda, sem ter comprado o curso, né, comecei a procurar conteúdo na internet e consegui uma oportunidade nessa empresa, e chegando aqui eu vi que o meu nível ainda estava muito aquém do que esperavam de mim e dos meus colegas de trabalho, e nos meus primeiros, acho que 10 dias de trabalho, eu já entrei em contato com o Túlio, mesmo sem condições de poder pagar, sem ter recebido o primeiro salário, né? Eu comprei o curso e aí eu trabalhava 8, 10 horas por dia, estudava mais umas 3 ou 4 horas por dia. E com esse curso eu consegui alcançar os meus colegas, foi muito bacana porque em 3 meses foi percebida a minha evolução. Eu tive inclusive uma promoção com 3 meses de casa, aumentaram meu salário em aproximadamente 50% e me colocaram num projeto muito importante, inclusive é um dos projetos mais importantes que a empresa tem hoje, que eu estou nele, inclusive fazendo Native, né, e React. E aí eu senti necessidade de me especializar em React, foi quando eu comprei o outro curso do Túlio e após 3 meses de novo eu consegui um outro aumento, então hoje eu tenho aí quase 100% de aumento salarial da minha contratação, e isso tudo em 6 meses.
E é bastante interessante a gente analisar que por pouquíssimo tempo ele conseguiu resultados incríveis. Mas é bastante importante que você assista o depoimento dele com calma, que ele sempre comenta da consistência e da perseverança que ele teve e que não foi fácil, realmente, ele teve que colocar muita energia para que isso acontecesse. Mas o grande detalhe é que sim, é possível alcançar resultados incríveis como esse em tão pouco tempo. Eu vou te mostrar também o que aconteceu comigo. Olha só o gráfico do meu salário, a evolução dele desde que eu comecei na carreira. Repara que em meados de 2002, que quando eu comecei a minha carreira, olha como meu salário era pequeno. E olha agora como que ele cresceu. E sim, esses últimos anos foram os anos mais estratégicos da minha carreira. E é bastante importante o seguinte: nesse meu gráfico de salário, eu estou contando aqui a média anual e também eu não estou contando aqui o lucro que eu tive ou tenho com as minhas empresas. É simplesmente meu salário como programador. E eu tô mostrando agora um print aqui também de um salário meu que eu recebi nesse período de evolução que eu tive desde 2016. Mas afinal de contas, quem sou eu para falar que existe uma forma melhor para você planejar a sua carreira? Bom, tô no mercado de computação e de TI há quase 20 anos. Eu já enfrentei vários altos e baixos na minha carreira e hoje eu tô aqui para compartilhar tudo que eu aprendi nessa jornada. E só para você conhecer um pouquinho mais da minha história, eu programo desde que eu era adolescente. Eu sempre fui muito apaixonado pela área e desde os 18 anos eu já tenho um CNPJ no meu nome, uma empresa no meu nome, onde eu vendia os meus projetos e serviços. Além disso, eu dava aulas no curso técnico que eu me formei. E depois que eu concluí a minha graduação e comecei a fazer meu mestrado, eu também lecionei por um tempo na faculdade que eu me formei. Ao todo, foram 11 anos formando programadores aqui no sul de Minas, no ensino tradicional. Até que eu resolvi dar uma pausa na minha carreira como professor para focar realmente no empreendedorismo e nos meus negócios. E esse foi um momento da minha carreira que foi bastante tumultuado. Eu tinha 3 empresas no meu nome, eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para cuidar da minha saúde, eu não tinha tempo para convívio social, eu estava sempre estressado, a minha saúde estava péssima, eu simplesmente reagia na minha carreira. Então surgia um projeto, eu reagia àquele projeto, executava aquele projeto do jeito que dava, porque não dava para planejar, não dava para pensar se eu pegava ou não um projeto. Eu precisava gerar dinheiro ou caixa para a empresa, então nada era muito pensado, era tudo feito via reação. E quando você atua dessa forma, você não tem um rumo para sua carreira. Você não planeja direito o que você está fazendo. Até que um dia eu cheguei no dia do chega, o dia do basta. Foi o dia que eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E esse dia do basta só aconteceu porque um fato muito triste aconteceu em uma dessas minhas empresas. Eu perdi um sócio para um câncer em pouquíssimo tempo. Nesse momento, eu comecei a refletir e comecei a pensar que eu precisava ser mais estratégico na minha carreira e eu precisava ter uma vida cada vez mais leve. Porque se eu continuasse com aquele estresse, provavelmente eu não teria muito mais anos de vida, não teria por que lutar por uma carreira melhor. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi simplesmente me desligar de todas as empresas. Realmente começar tudo do zero. E sim, essa decisão foi muito drástica, mas eu precisava disso para começar novamente. E um fato bastante importante também é que eu tinha as 3 empresas, mas eu não tinha um faturamento muito grande, não. Era puramente estresse. Não valia o custo da minha saúde que estava envolvido ali. Depois que eu zerei, então saí de todas as empresas, ficou muito mais fácil eu refletir e pensar como que eu ia atuar no mercado. Foi aí que eu decidi tentar passar na prova da TopTal. E eu demorei aproximadamente 45 dias para passar na prova da TopTal. O processo seletivo é um pouco longo, mas uma das coisas que são bastante interessantes da TopTal é reconhecida mundialmente pelo processo seletivo ser muito difícil. Os números do site deles mostram que apenas 3% das pessoas ou dos programadores que passam pelo processo seletivo conseguem chegar até o final. E foi aí que a minha carreira começou realmente a mudar. E depois que eu comecei a atuar no TopTal, eu atendi clientes e projetos nos Estados Unidos, na Espanha, Israel, Bélgica. E o que era mais massa disso tudo, muito desses projetos e muitas dessas empresas me levavam para a sede de tempos em tempos, como foi o caso na Espanha e nos Estados Unidos. Logo após ter passado na TopTal, eu criei o DevPleno e comecei a compartilhar tudo que eu fiz para ter essa mudança e essa virada de chave na minha vida. E foi aí que eu criei também o método Full Stack Master, que é o nosso programa mais avançado aqui no DevPleno, que já ajudou a mudar a vida e a carreira de milhares de alunos. São histórias como do Guilherme, que em pouquíssimo tempo conseguiu ultrapassar a barreira dos R$10.000 por mês de faturamento, ou do Gadiel, que tinha que pegar a internet emprestada e vivia numa casa vazia, passou por bastante dificuldade, mas conseguiu vencer como programador, atendendo hoje clientes no exterior também. Ou ainda como o Ezequiel, que conseguiu passar no processo seletivo utilizando o projeto do curso. O mais importante aqui é o que diferenciou esses primeiros anos meus de carreira, onde eu simplesmente só reagia, para o que eu vivo hoje, onde eu atuo com estratégia.
Basicamente, eu comecei a ter mais clareza sobre a minha carreira, comecei a refletir muito mais sobre os próximos passos que eu preciso dar e entendi de uma vez por todas que o jogo não é da tecnocracia, tá? De você simplesmente colocar tecnologia. Você precisa gerar valor. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho mais como que você pode organizar a sua carreira e ser realmente muito mais estratégico. E também agora é o momento de você pegar papel e caneta e começar a anotar, principalmente porque a gente vai ter um exercício aqui para você saber como que você está executando os projetos, tanto de estudo quanto na empresa que você trabalha, se você já trabalhar. Vocês perceberam que por várias vezes aqui eu comentei sobre a gente levar uma vida ou ser um programador tecnocrata. O que é isso? É um programador que simplesmente pensa em tecnologia, só tecnologia. Tirando programadores, você já viu um não programador falar que você programa bem em React? Sim, no mercado, praticamente você vai ser reconhecido por entregar valor, não por entregar tecnologia. E isso fica um pouquinho misturado, faz um pouquinho de confusão na cabeça, mas eu vou te explicar direitinho qual que é a diferença dessa postura. Bom, e para ficar um pouco mais claro como que você pode mudar a sua carreira, a gente criou o método Dev10K. O método Dev10K, ele combina estratégia, execução ou conhecimento técnico e como que você pode medir se a execução foi feita com estratégia. É bastante interessante, eu vou compartilhar com você um pouquinho agora como que ela funciona. A primeira parte é a parte estratégica, conhecida como 2TF. Today, Tomorrow e Future, ou hoje, amanhã e o futuro. Como que funciona essa estratégia? Você precisa saber aonde você está hoje, quais são suas experiências, tudo que você sabe hoje, a sua base de hoje. Você precisa saber aonde você quer chegar daqui 2 anos e daqui a 5 anos. E um ponto bastante decisivo é o amanhã, que é o segundo T, que é o próximo passo que você vai dar para chegar mais próximo do seu objetivo de 2 anos e do seu objetivo de 5 anos. Esse passo ele é tão importante que muitas vezes é interessante você ter a ajuda de alguém para te ajudar a decidir esse passo. E principalmente alguém que já tenha passado por esse desafio. E fica tranquilo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e de como que a gente pode te ajudar a executar esse plano. Além da parte estratégica, a gente tem a parte de conhecimento técnico. E é aí que entra o nosso método Full Stack Master. O Full Stack Master ele te dá 3 grandes pilares. Ele te dá os conceitos fundamentais para você entender a aplicação como um todo. A gente tem a execução desses conceitos, então a gente vai transformar esses conceitos em código. E além disso, a gente tem a etapa de voar alto, onde a gente vai realmente explorar o próximo passo, escala, como que você descobre algum gargalo na aplicação, como que você aumenta a qualidade do seu código. E essa é a área envolvida no conhecimento técnico. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Full Stack Master também nas próximas aulas. E a forma que a gente tem de avaliar se a estratégia foi bem aliada com a parte técnica é avaliando com a execução perfeita de 4 fatores. Como que funciona? São 4 fatores que você pode avaliar nas tarefas que você executou ou até mesmo nos projetos que você já entregou, inclusive de estudos, que vão indicar se você está numa crescente na sua carreira ou não. E fica tranquilo, muitas vezes não é possível realmente você ter esses 4 fatores em um projeto ou em uma tarefa. O primeiro fator é se tecnicamente você resolveu o problema. E esse é o fator que praticamente todo programador faz. Ele executa e resolve aquele problema que foi lhe dado. Uma tarefa, um projeto. O grande detalhe vem no segundo fator. Será que essa execução do problema ou essa solução do problema gerou valor para a empresa? Então, quando você começa a ter essa visão de quanto de valor o seu problema resolvido gerou para a empresa ou para o projeto, mais claro fica o seu valor para a empresa. Então, mais o seu salário vale. E como que a gente pode fazer isso? Então, como que eu posso executar e resolver o problema e gerar valor? Muitas vezes, na definição de uma tarefa ou de um projeto, vai ter algumas reuniões ali, vão existir algumas reuniões que você pode começar a dar sugestões de como melhorar a execução daquele problema. Então, muitas vezes, quem é o gestor do seu projeto, ou Product Owner, existem vários nomes acima, os stakeholders aí, que são os interessados pelo projeto, muitas vezes eles têm alguns problemas e eles têm algumas intenções ou ideias ou sugestões de como resolver aquele problema. O que você pode fazer? Você pode ajudar a solucionar esse problema gerando mais valor. Então você pode dar sugestões do caminho a ser seguido para resolver o problema de uma forma que gere mais valor. Então, por exemplo, se o problema que você está resolvendo, a consequência dele é gerar mais vendas, tente achar uma forma de contribuir para esse projeto de uma forma que ele gere mais vendas. E agora vem o terceiro fator, que é também bastante importante e relevante. Além de você executar e resolver o problema, como a gente comentou no fator número 1, gerar valor, fator número 2, o terceiro fator é utilizando o mínimo de recursos. Por que disso? Lembrando novamente, vamos supor que o problema que você está resolvendo é o problema de aumentar as vendas. Você conseguiu aumentar as vendas, você conseguiu gerar valor, mas se custa muito em recursos,
talvez não valha a pena. Então é bastante importante você analisar quanto de recurso você está utilizando. E o grande detalhe aqui é tomar cuidado para não otimizar muito, porque também custa caro, porque você está utilizando recurso humano, né? Você está ali investindo em resolver o problema, e também não otimizar pouco, onde você vai gastar muito recurso computacional. O mais importante aqui é que você precisa utilizar a quantidade de recursos bem próxima e aceitável da solução do problema. E aí, de novo, você precisa estar alinhado com todo mundo que está interessado no projeto, para você saber até onde você pode levar essas soluções técnicas e para saber como que você consegue utilizar o mínimo de recursos. Reparem bastante que para a gente conseguir fazer a execução perfeita, a gente precisa de muita comunicação. E o quarto e último fator é um fator muito importante. É o fator de você saber argumentar as decisões que você tomou no projeto. Então você executou a sua solução no fator número 1, você gerou valor número 2, você conseguiu reduzir ou utilizar o mínimo que possível ali de recursos. Porém, quais foram as decisões que você tomou e por que você escolheu um caminho e não escolheu outro? Isso é muito importante, saber argumentar as suas decisões. O fator número 4, ele influencia muito no fator número 2. Se você conseguir pautar as suas decisões em alguma coisa que gere valor, essa execução ela é cada vez mais perfeita. E agora vem um exercício para você aqui. Se você já executou um projeto, pegue e avalie pelos 4 fatores da execução perfeita. Sim, faça esse teste, avalie. Caso você ainda não fez nenhum projeto, você não tem experiência prática ainda no mercado, faz um de teste. Você pode utilizar projetos de teste para isso, tá? Tá tudo bem também. É uma prática interessante, você está aprendendo fazendo. Aliás, fiquem ligados, não deixe de cadastrar o seu e-mail que a gente vai mandar também um PDF para te ajudar a checar se você fez a execução perfeita de 4 fatores. Bom, e agora que a gente já falou aqui do método Dev10K, né, a gente já falou da estratégia 2TF, a gente já falou do método Full Stack Master em si, a gente já falou também da execução perfeita de 4 fatores, a gente vai falar um pouquinho mais sobre por que ser um Full Stack Developer é tão interessante para conseguir executar essa estratégia Dev10K. Bom, mas afinal de contas, o que é então um programador Full Stack? O programador Full Stack é aquele que domina todas as camadas de uma aplicação. Então, se ele está criando um aplicativo novo, por exemplo, criando uma aplicação como o Uber, ele consegue dominar a camada do back-end, que é a camada que lida com as regras de negócio, persistência de dados ou salvar os dados em algum lugar seguro, transações bancárias, etc., tudo resolvido no back-end. E também o front-end, que é a parte que o usuário enxerga ou visualiza. Tá? Então ele consegue fazer as duas partes. E por que esse profissional é tão disputado na área de TI? Pela flexibilidade. Full Stack ele é flexível. Ele consegue atuar no front-end, ele consegue atuar no back-end, então ele consegue entregar funcionalidades completas. Então se o Túlio está executando uma tarefa, ele consegue fazer tanto o que aparece para o usuário, quanto a regra de negócio, o back-end, disponível para essa funcionalidade. Bom, e quais são as vantagens, efetivamente, de ser um Full Stack Developer? A primeira que eu já comentei é a flexibilidade. A segunda, você consegue gerar muito mais valor para a sua equipe. Por quê? Porque você consegue ter mais coisas entregues. Se você lida tanto com o front-end quanto com o back-end, você consegue alternar entre eles e entregar muito mais. E aqui eu não estou falando que você vai trabalhar mais, é simplesmente porque você não depende de uma outra pessoa fazer a outra parte. Então, se você consegue fazer o back-end e o front-end de uma funcionalidade, você consegue trabalhar naquela funcionalidade sozinho ou com menos pessoas, mas entregar aquela funcionalidade completa, ao invés de esperar a equipe de back-end terminar o back-end, ou esperar a equipe de front-end terminar o front-end. E além disso, mesmo que você seja especialista em front-end ou especialista em back-end, ser um Full Stack Developer vai te deixar cada vez mais consciente de tudo que está acontecendo na aplicação. Então, se você é um Full Stack Developer, mas você trabalha praticamente só com back-end, você vai pensar o seu back-end já favorecendo o front-end que uma outra pessoa vai fazer. Então, o conhecimento seu de ser Full Stack vai favorecer a execução do cara que é front-end. E o contrário também. Então, se você é um front-end, mas você tem conhecimentos de full stack, você sabe como funciona o back-end, você vai ter muito mais facilidade de deixar a interface mais fácil de ser integrada no back-end. Então, o conhecimento de um full stack developer, ele é útil se você for atuar nas duas frentes, ou ainda se você for especialista ou no back-end ou no front-end. O grande detalhe é que muita gente desiste de ser um full stack developer, principalmente porque cai em algumas armadilhas. A primeira delas é tentar estudar muita coisa nova ao mesmo tempo. Colocar tudo de novo juntos, misturado. Um outro ponto bastante problemático é não entender o seu próprio tempo. Cada pessoa tem um tempo de aprendizado. E respeitar isso é respeitar você mesmo. Isso vai te ajudar a não ficar desmotivado durante os estudos. E um outro detalhe que é bastante comum, quando a gente tem um pouquinho de experiência,
a gente acaba ficando um pouquinho mais orgulhoso. Então a gente tenta acelerar cada vez mais o aprendizado, porque a gente acha que a gente já tem experiência e que aquilo não deveria ser um desafio, quando na verdade a gente cai no mesmo problema e a gente não entende o nosso tempo. Então, mesmo que você tenha um pouquinho de experiência, tenha um pouco de paciência, reestude os fundamentos, entenda os conceitos. E agora um fator que é bastante importante quando você estiver no caminho aí para ser um full stack developer. Sempre, vou falar 3 vezes aqui, entenda os conceitos e entenda os fundamentos. Por quê? Porque a tecnologia pode mudar, tá? A tecnologia ela sempre vai estar mudando, mas os conceitos fundamentais que pautem ela sempre continuam os mesmos. Então, por exemplo, se você entendeu como que funciona a cache, pode mudar as tecnologias, pode mudar a técnica, mas você entendeu o conceito de cache. Isso é muito importante. Então, sempre entenda os conceitos e entenda os fundamentos. E uma dica adicional, sempre revisite os fundamentos. Então, hoje, atualmente, eu ainda faço isso. Com bastante frequência, eu estudo novamente conceitos e fundamentos para masterizar o meu conhecimento. Bom, e para ajudar você a ser um Full Stack Developer também, eu criei o método Full Stack Master. E ele é dividido em 3 etapas: fundamentos, consolidação e voando alto. Na etapa fundamentos é onde você vai formar sua base conceitual para entender o problema que a gente está resolvendo. Então vai ficar cada vez mais claro para você a arquitetura web e tudo como funciona por baixo dos panos. E se por acaso você já conhecer esses conceitos, é sempre muito bom você estudar novamente para masterizar esse conhecimento. Já na segunda etapa, na consolidação, é onde os conceitos, os fundamentos encontram a prática. A gente vai colocar a mão na massa e executar de verdade. A gente vai transformar esses conceitos em código. E aí é a etapa onde a gente vai começar a colocar os nossos primeiros projetos no ar. Já na etapa voando alto, é onde a gente dá o próximo passo. A gente vai focar muito mais em qualidade, escala, como que a gente reduz aí o consumo de recursos, integração com outros serviços. É o momento onde você vai realmente fazer a sua execução voar alto. E o que é bastante importante, durante o workshop Dev 10K, a gente vai entrar a fundo em cada uma dessas etapas. E a gente vai criar um projeto prático juntos. E você vai conseguir ver na prática como que a metodologia funciona. Bom, e na próxima aula a gente vai revelar qual vai ser esse projeto. Além disso, a gente vai começar a colocar realmente a mão na massa. Enquanto isso, não deixa de colocar aqui nos comentários o que você está achando do evento, como que você vem planejando sua carreira até então e quais são as suas expectativas para o futuro. Esse feedback é bastante importante para a gente, tá? Então, para a gente continuar criando eventos aqui no DevPlano cada vez mais relevantes para você. Aqui embaixo tem um link para você se cadastrar e receber os materiais extras. Então tem aulas extras, a gente tem um PDF extra, tá? Então fique ligado para saber se você está recebendo realmente aí os e-mails do evento. E sim, esse material extra faz parte do workshop. Além disso, para não correr o risco de perder nenhuma novidade por aqui, também entra no nosso canal no Telegram. Aí não deixe também de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito ainda, e também de seguir a gente lá no Instagram. E eu te vejo na próxima aula. Valeu!